Mais de 10% da população do estado são diabéticos. No Brasil, quase 6 milhões de pessoas que têm a doença ainda não foram diagnosticadas. Para debater as formas de prevenção, tratamento e políticas públicas voltadas para o diabetes, nós recebemos o deputado Gilberto Palmares, presidente da Frente Parlamentar de Combate e Prevenção à Tuberculose, HIV e Diabetes, Sheila Vasconcelos, vice-presidente da Associação de Diabéticos da Alagoa, a ADILA, e a doutora Joana Dantas, que é endocrinologista. Muito obrigada pela participação de todos aqui no Alerj Debate de hoje. Deputado, vou começar com o senhor para a gente falar sobre essa questão da frente parlamentar. O senhor vem discutindo essa questão, por exemplo, da tuberculose aqui na Alerj há vários anos, que é também uma doença muito preocupante no nosso estado. Por que o senhor acha necessário, achou na época necessário incluir o diabetes nessa discussão também da frente parlamentar? Às vezes a gente começa a militar numa determinada área, às vezes por questão até pessoal. Esse ano, várias pessoas próximas a mim, eu descobri que eram vítimas da diabetes. O meu pai é diabético, perdeu inclusive a pontinha dos dedos por causa da diabetes. A minha primeira mulher profissional de saúde, aos 61 anos, morreu agora em janeiro, vítima da diabetes. Então, essa foi uma questão que chamou a atenção. Eu comecei a ver que em vários ambientes, eu sou ligado ao setor de telecomunicações, um dia, conversando lá no sindicato, que várias pessoas ali eram diabéticos. E nós, durante anos, tínhamos uma frente parlamentar focada na questão da tuberculose e da AIDS, Eu continuo achando que é um absurdo o estado do Rio de Janeiro ser o pior estado do Brasil em tuberculose, onde morre mais gente por tuberculose, e não há prioridade na saúde pública com relação à questão da tuberculose. E a tuberculose é a principal causa-morte de quem tem HIV. E a gente descobre que a segunda é a diabetes. Então a gente resolveu estender o nosso debate, a nossa intervenção. Então, por essas duas razões, por uma questão do ponto de vista pessoal, ter me deparado com várias pessoas vítimas da diabetes e pela percepção da explosão da diabetes, da gravidade que é a questão de diabetes no mundo, no Brasil, e o Rio de Janeiro, que a cidade do Rio de Janeiro é inclusive ofensora, É a capital com piores indicadores de diabetes entre as capitais do país. Doutora Joana, a gente sabe que tem dois tipos de diabetes. Eu queria então que a senhora explicasse para a gente quais são as diferenças, para quem não tem conhecimento entre esses dois tipos e por que, como eu disse aqui na chamada do programa, ainda existe tanta gente que não tem consciência de que é portadora da doença. Bom, então primeiro é importante a gente entender que o diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune que tradicionalmente acomete a infância, mas não é exclusivo da infância e adolescência. Então, o indivíduo pode desenvolver um diabetes imunológico, ou seja, ele produz anticorpos contra o pâncreas dele, esse pâncreas vai perdendo a função, consequentemente vai parando de produzir insulina e ele vai precisar usar insulina para o resto da vida, A gente estava aqui discutindo até 2 tipos de insulina por dia. O outro tipo de diabetes, diabetes tipo 2, ele é um diabetes associado com a epidemia de obesidade no mundo, com a piora da alimentação, associado com a síndrome metabólica. Então, acontece em indivíduos mais velhos, mais idosos, porém não é exclusivo. A gente está vendo também agora uma epidemia de diabetes tipo 2, de obesidade em adolescentes. Então, pode acometer qualquer faixa etária e está associado com o nosso padrão alimentar atualmente, O que é importante entender das diferenças? O diabetes tipo 1, o indivíduo tem sintoma. Então, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto começa a urinar muito, ter muita sede, perder peso, ficar fraco, cansado, alteração visual. E aí acaba indo na emergência, pode precipitar um quadro que é uma emergência, que pode até levar à morte, que é a cetoacidose diabética. O diabetes tipo 2, não, é latente. A pessoa não sente nada, a glicose vai subiu um pouquinho, a cada ano sobe mais um pouquinho. Claro, lá na frente, se ele não tratar, ficar muitos anos sem tratar, vai chegar a 300, ele vai ter sintoma também, Mas nesse momento já acometeu o organismo como um todo. A vista, o rim, o coração. Embora ela não saiba, já há o prejuízo. Já há o prejuízo. Por isso que é importante, a partir de determinada faixa etária, a partir dos seus 40 anos, principalmente quem tem obesidade, quem tem história familiar de diabetes na família, quem tem a dieta ruim, quem tem aumento da circulação
circunferência abdominal, fazer a sua glicemia em jejum e a partir daí vai fazer esse screening de acordo com o valor para prevenir o desenvolvimento, em alguns casos, ou então você fazer um diagnóstico precoce antes de desenvolver as complicações. Nós trabalhamos no serviço público, vemos inúmeros pacientes que só descobrem diabetes quando já estão com insuficiência renal, quando já estão com a perda visual. E isso é uma catástrofe para a saúde pública, né? A 2 é mais frequente, né? A 2 é muito mais frequente, né? Porque, por causa da epidemia de obesidade, dos diabéticos... É ligado ao comportamento, né? Exato. Quase nossa alimentação de hoje em dia, o sedentarismo. Mas que é importante saber, dos nossos pacientes diabéticos, 10% vão ter o diabetes tipo 1, que é esse que depende da insulina. Então, não é um número insignificante, é um número bem grande. O restante vai ser diabetes tipo 2. E aí, é claro, né, como o número de diabetes tipo 2 é maior, a gente vai ver muito mais complicações no diabetes tipo 2. Mas o diabetes tipo 1, que da infância e da adolescência, a gente tem que olhar de outra forma, por outro lado, como é indivíduo mais jovem, na idade produtiva. Então, a gente tem uma perda de trabalho, de produção e de qualidade de vida desses jovens, desses adolescentes, muito, muito significativa, com o tratamento inadequado do diabetes tipo 1 também, né? E aí você falou sobre essa questão dessa epidemia de obesidade em adolescentes, em crianças, por exemplo, levando a esses casos de diabetes. E falou sobre a necessidade de fazer esses exames, né, a partir dos 40 anos. Nesses casos em que a mudança, né, do tipo alimentar, que é muito frequente, porque a gente vê, por exemplo, crianças magras que têm colesterol alto, né, em função da alimentação. Às vezes uma criança magra, mas que não se alimenta bem, come muito doce. É o caso também de se fazer um acompanhamento periódico através do pediatra, de exames para se saber exatamente como é que está a glicemia dessas crianças e desses adolescentes. Então, qual é a recomendação hoje, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria? Você tem um adolescente com obesidade, uma menina com ovário policístico também, que é uma síndrome que aumenta a chance de ter diabetes. Você tem umas linhas escuras no pescoço, que chama acantose nigricans, que é um sinal de resistência à insulina. Esse adolescente tem que fazer exame de sangue, sim. Principalmente se ele tem história familiar, na família, diabetes tipo 2. Posso fazer uma pergunta? Claro. Outro dia eu estava num debate e as pessoas estranharam. Tinha até pessoas que doaram sangue durante muito tempo, acabaram descobrindo depois que eu tinha diabetes, porque era uma coisa curiosa. Tiravam o sangue para ser examinado, mas não faziam o teste de diabetes. Então não era recomendável que tivesse uma campanha, uma movimentação para que, por exemplo, exame periódico de saúde de empresa, a partir de uma determinada idade, tivesse incluído o testezinho para saber se tem diabetes? Os periódicos, em geral, estão incluídos, mas na doação de sangue não está. Aí a gente tem que pensar agora numa questão macro, né? Porque eu diagnostico aquele pessoa com diabetes, aquele indivíduo. Então eu preciso, no hemocentro, né? Eu tenho que ter uma estrutura do SUS para poder abordar aquele paciente. Então, tudo isso é possível, mas não tá organizado na doação de sangue, mas aquela enfermeira que vê aquela glicose alta, já é mais um momento que ela poderia acioná-lo. Olha, sua unidade básica de saúde é tal, procure seu médico. Porque é um indício. Porque é um indício, tem que confirmar, isso é importante, a gente precisa fazer a glicemia em jejum e confirmar. Pode ser feita também através da curva glicêmica, ou pode ser feita da hemoglobina glicada, mas em geral a gente precisa de 2 medidas para confirmar que o indivíduo é diabético. Sheila, e você, na associação, né, na ADILA, quais são as principais demandas, né? Qual é o papel principal da associação no apoio a esses pacientes? A ADILA funciona já há mais de quase 30 anos dentro do Hospital da Lagoa. A nossa principal propósito é trabalhar com a educação ao paciente com diabetes, porque não basta tomar insulina, não basta a orientação da nutricionista, a gente precisa a aderência ao tratamento, a gente precisa que esse paciente entenda por que ele está fazendo aquilo, por que ele precisa tomar a insulina naquele horário, qual é a ação da alimentação no organismo dele, por que é importante fazer exercício, né? Então, à medida que o paciente entende como é que funciona todo o tratamento, ele consegue fazer o tratamento e com isso controlar o diabetes. Como é uma doença de longo prazo, no caso do diabetes tipo 1, lá a gente tem um trabalho muito forte com crianças e adolescentes, é um trabalho de motivação contínua e de apoio aos pais. Eu digo, quando chega um pai lá com uma criança recém-diagnosticada, ela vem sofrendo um luto, porque no momento do diagnóstico, a família perde uma criança saudável. O diagnóstico de diabetes é um luto pela saúde, aquele momento
a expectativa toda de tudo que você quer quando nasce um filho é uma criança saudável. E aí a gente tem que resgatar isso e dizer que é possível controlar, que é possível cuidar, que é um tratamento diário, é exaustivo para os familiares, porque cabe aos pais e às mães, a gente chama as mães de mães pâncreas, porque elas é que controlam o funcionamento de um pâncreas que não produz mais insulina no corpo do seu próprio filho. Então, é um trabalho de motivação, de apoio que a gente faz e de educação em diabetes. O tempo de consulta, às vezes, o médico não consegue abordar e não consegue tocar em todos os detalhes importantes do dia a dia do paciente. E muitas vezes o paciente, dentro do consultório, ele não se abre como se abre com a gente. Quando ele vê que tem uma pessoa que já tem a doença e conseguiu, né, manter um controle, se sente mais à vontade, mais acolhido. E ali a gente vai traçando estratégia, a gente reforça a necessidade de um apoio psicológico, reforça a necessidade de ir numa Nutri. Quantos pacientes a gente vê que, não, eu estou com a Nutri marcada, mas não deu tempo, vou ficar para a próxima. E não vai, porque não acha importante. E lá a gente fala, é importantíssimo saber como cada alimentação influencia na glicemia da criança e do adolescente, né? E esse esquema da família está informada e está militando, pelo menos naquele espaço, é importante. Você falou de criança. Eu conheço o maior número de casos de idosos que, se a família não for vigilante, não enquadrar no bom sentido e tal, por exemplo, a questão da alimentação, o pessoal joga para o espaço. Então, o engajamento da família informada e ali presente é uma coisa fundamental para a questão do controle da diabetes. A gente tem uma estrutura lá para infanto-juvenil, né, para lidar com isso, mas no caso que são 90%, que é o DM2, que mesmo depois que ele tem o diagnóstico, ele acha que basta os comprimidos. E mesmo que basta os comprimidos, eles falam que não são graves, que não precisam de insulina. Nem os comprimidos eles tomam. O diabético tipo 2, ele toma durante uma semana, e aí ele faz o exame e vê que está ok, está controlado, ele suspende, ele não entende por que conta própria. Exatamente, é uma questão da pessoa mesmo, da resistência, da aderência. Por isso que a educação é tão importante, né? Eu acho que o papel da família em participar da educação em relação ao diabetes, saber o que é o diabetes, por que a gente trata essa doença, né? Porque é muito mais fácil o paciente tratar uma doença que ele saiba por quê, do que ficar tomando um monte de comprimido fazendo dieta. Então, é super importante a família estar presente tanto para o idoso, né? Aí inverte, o pâncreas vira filha, os filhos, né? Os filhos viram o pâncreas dos pais. Exatamente. Vem cá, e criança? Criança precisa se tratar na alimentação, no remédio, não sei qual rotina, precisa estudar. Como é que combina isso? Uma criança, sei lá, tipo 1, 8, 9, 10 anos. Se ela tem que ter um esquema mais controlado, se ela tem que tomar o medicamento em determinados horários, como é que funciona esse esquema na escola? O que acontece hoje é um grande dilema para as mães. Muitas, elas abandonam o trabalho, tem que largar o trabalho para poder tomar conta dessa criança, né? Então, eu vejo muitos casos que a mãe vai e espera a hora do lanche na escola para poder fazer a glicemia, quando a escola não tem um dispositivo, não é capaz ou não se julga capaz de fazer a medição de glicemia. Porque em algumas escolas com uma condição melhor, você vê até ambulatórios, com enfermeiros, né? Um pessoal capacitado para fazer. Eu vou só pedir para a gente fazer uma pequena pausa, porque a gente precisa ir para o intervalo, mas a gente retoma essa discussão no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.